pudesse trabalhar da forma, do jeito que quisesse. Porém, nós tínhamos uma diretriz de trabalho. E desde que o professor ele seguisse aquelas diretrizes, ele poderia utilizar os métodos e os meios que ele achasse melhor interessante. Afinal de contas, cada um de nós temos uma particularidade, temos as nossas preferências, temos a nossa linha de trabalho, linha de estudo, mas é extremamente importante você ter um esqueleto preparado, pronto, para quando você começar a atuar e começar a atender, né, as pessoas, às vezes a gente precisa fazer algumas correções. E se nós não tivermos claro o que nós vamos trabalhar, ou que linha a gente vai trabalhar, a gente acaba se perdendo. E aí começa a cada dia ou a cada problema tentar resolvê-la de formas diferentes. Então é extremamente importante você ter a sua diretriz de trabalho, né, o seu sistema pré-estabelecido, né, seu esqueleto pré-estabelecido, para quando você tenha as individualidades que tem, né, todo aluno tem as suas individualidades aí, você consiga mudar um pouquinho ali, ou ir para a direção dele, mas sem sair da sua espinha dorsal, tá? Isso tanto pensando em preparação física, como eu sei que tem alguns senseis aqui de karatê, até mesmo, e tem outras modalidades também, você possa também seguir dentro dessa sua metodologia, não deixar fugir. Bom, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Vitor Tavares, aqui tem um pouco da minha experiência acadêmica, um pouco da minha experiência profissional, então hoje eu faço mestrado por essa faculdade na Espanha, em otimização do rendimento esportivo, especialista em bases fisiológicas e treinamento esportivo pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em treinamento esportivo voltado para o alto rendimento pelo UNAR, aqui de São Paulo também. Para quem não conhece, o UNAR é o maior núcleo hoje de alto rendimento do mundo. Ninguém publicou mais que os caras, principalmente falando sobre força e velocidade, sobre potência. Os caras são os número 1 do mundo. Tive o prazer de ter feito a especialização lá. Hoje nem tem mais essa pós-graduação. Tiveram só 3 turmas. Eu tive a felicidade de fazer parte da turma 1. Sou especialista também em treinamento funcional, voltado aí para alta performance, movimento, por essas 2 instituições aí dos Estados Unidos, Athletic Lab e a Instituto Women Performance. Hoje, faço parte do Projeto Olímpico São Paulo de Karatê, sou coordenador da preparação física nas categorias de base e preparador físico na categoria adulta, né, no sênior. Além de preparador físico de atletas de MMA, tenho atletas do UFC, atletas de organizações menores e também atletas da seleção brasileira de Karatê, inclusive uma delas, em maio agora, vai para o Qualify em Paris, disputando vaga, se Deus quiser aí, Jogos Olímpicos. Bom, vamos fazer uma análise do cenário atual, certo? O que a gente vê hoje no nosso cenário atual? Um pouco antes da aula aqui, eu estava conectando as coisas e toda a infra aqui, e aí me deparo com uma chamada do Yahoo, 4.000 mortes nas últimas 24 horas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento caótico, não somente no mundo, mas no nosso Brasil. E com essa situação que nós estamos vivendo agora, o que fica bem claro para nós, né? Que não só para nós, mas ficou claro para a sociedade, a importância do exercício físico. Muitas pessoas, eu tive atletas que pegou Covid, um dos meus atletas do UFC pegou Covid, ficou com sequelas, tá com aquelas manchas no pulmão e tudo mais, mas a maioria das pessoas que eram pessoas ativas, eram pessoas que praticavam exercício físico de forma regular e acabaram pegando Covid, eles tiveram sequelas muito menores do que pessoas que eram sedentárias. Muito menores, muito menores. Então, nunca ficou tão evidente a importância da prática do exercício físico.
E para nós, profissionais da área, nós vamos encontrar, então, aí um oceano azul pela frente. Essa que é a realidade. Nós vamos ter um oceano azul pela frente. Porque a população como um todo, ela entendeu a importância de estar fazendo exercício físico de forma regular. Então, nós teremos inúmeras oportunidades. Porém, existem inúmeros profissionais no mercado de trabalho. Ou seja, o profissional que estiver melhor preparado, o profissional que apresentar um produto diferente, o produto preparação física diferente, pode ter certeza que ele vai sair na frente dos outros. Ele vai estar na frente dos outros. Então, nós tivemos já uma onda, quem já veio apresentando aí uma abordagem diferente, uma metodologia diferente, nessa segunda onda provavelmente não sofreu tanto, porque ele já mostrou lá atrás, já mostrou uma credibilidade, já mostrou um trabalho mostrando que o trabalho dele é um trabalho diferenciado. Então, assim, porém, essa segunda onda, ela veio com muito mais força, então, novas oportunidades irão aparecer e nós temos que aproveitar elas. Senão, a gente pode acabar, a gente pode acabar aí ficando fora dessa onda grande que vai vir, a gente tem que aproveitar para surfar ela. Quando nós falamos em preparação física, o que a gente vê? Tá? Os conceitos de treinamento do mundo do bodybuilding, lá da época de 1970, ganhou muita força, muita relevância. Ou seja, ela criou uma tradição mesmo na preparação física. Então, quando a gente acaba pensando em preparação física, a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça, ou falar, vou treinar, vou para academia, já pensa naquela metodologia que os bodybuilders criaram e disseminaram pelo mundo e ganhou uma força absurda, né? Porém, quando a gente começa a pensar não somente nas demandas do esporte, mas também nas demandas do dia a dia, das tarefas do dia a dia, a gente começa a ver que essa metodologia de desenvolver músculos não corresponde muito e não, digamos assim, ela não cumpre com as necessidades que nós temos, tanto na parte esportiva como nas atividades do dia a dia. Então, é uma metodologia que é forte, porém é muito engessada, quando a gente pensa em todas essas variáveis. Então, nós precisamos pensar nessas outras demandas que o esporte e as atividades da vida diária precisam. Tá? Então, são visões totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando nós... Vou colocar aqui cadê o laser? Então, quando nós observamos essa situação aqui, que o atleta quer jogar o adversário para derrubar, ou essa situação aqui de baixo, que o objetivo é estrangulamento, o que a gente já imagina? Preciso ganhar força. E a melhor força, pela posição aqui da perna, pela posição que tanto o rapaz aqui está posicionado, quanto a moça que está estrangulando, nós já imaginamos levantamento terra. É a primeira analogia que nós temos para desenvolver força nesse indivíduo. A questão é o seguinte, se nós pensarmos nisso aqui de forma crua, nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Porque somente esse exercício, de maneira isolada, ela não corresponde com essa demanda, com essa necessidade, e não corresponde com essa necessidade. Deixa eu tentar mudar essa cor aqui desse laser. Opções, cor da tinta. Vamos ver se uma amarelinha aparece. Vamos ver. Será que está aparecendo melhor agora? Vamos ver. Não, piorou.
ter que ser essa mesmo. Então, vamos lá. Então, o que nós temos que ter como analogia, então, como pensamento? Então, aqui é a primeira opção, tá? Então, nós vamos treinar força com o nosso indivíduo, porém, tem uma metodologia que chama de treinamento complexo. E o treinamento complexo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre você desenvolver duas capacidades de forma simultânea. Então, a gente pode pensar em força, potência, pode pensar em força, resistência, pode pensar em potência e resistência. Só que, se eu pensar nisso aqui, ou nisso aqui, não é só desenvolver força. Eu preciso desenvolver força e preciso fazer um movimento rápido. Ou seja, eu preciso combinar força e velocidade. E aí, aqui, eu trago para vocês um exemplo. Então, aqui, ó, o atleta do UFC, Thomas Almeida, fazendo um treinamento de potência com sobrecarga. Aqui tem uma TV, ó, como vocês podem ver. A gente está mensurando o quanto de altura ele está saltando, tá? O quanto de altura ele está saltando, e a gente consegue entender o quanto de potência ele está produzindo, para a gente poder ter os benefícios disso e transferir para cá, para que ele consiga otimizar lá o trabalho dele quando ele for jogar o indivíduo. Outro exemplo, aqui, ó, um high pull, uma remada alta, um exercício balístico aqui, né, de arremesso. Se a gente parar para analisar a cinemática de movimento, é muito semelhante quando ele faz o double leg aqui, ó, e tem que projetar o adversário, por exemplo, num wrestling, ou tá fazendo um movimento de estrangulamento. Então, a gente associa o treinamento de força, propriamente dito, com um exercício aqui, por exemplo, de potência, ou um exercício complexo, um exercício que utiliza todo o peso corporal, utilizando a variável velocidade. E aí existem aqui, para a gente poder saber qual que é, como aqui tem a tela aqui, ó, saber qual que é a altura ideal, existe uma metodologia para a gente saber qual que é o peso ideal. Vocês podem ver que não tem muito peso aqui, existe uma carga adequada para isso. Isso a gente vai abordar em outro momento. Então, vamos lá. Então, quando nós pensamos em preparação física, nós temos aqui 3 componentes extremamente importantes, 3 capacidades extremamente importantes. Então, nós temos aqui a resistência, nós temos a força e nós temos a velocidade, certo? Força, resistência, velocidade. Segundo Bompa, segundo Boyle, segundo inúmeros estudiosos da área, essas são as 3 principais capacidades. E a partir dessas 3 principais capacidades, existem inúmeras variações. Então, trago aqui para vocês. Então, se a gente pegar aqui, ó, a relação força e a relação resistência. Quanto mais próximo da força, provavelmente curta duração. Quanto mais próximo da resistência, longa duração. Aí a ideia é o quê? Vou pensar lá no meu aluno, vou pensar lá no meu atleta, vou pensar lá no meu cliente. Que tipo de atividade ele realiza? É uma atividade, ou um exercício, ou um esporte de longa, média ou curta duração? Análise número 1. Eu posso ter 2 variáveis aí, né? Eu posso pensar na variável tempo de prática. Então, vamos colocar o exemplo aqui, vamos colocar o karatê. Eu sei que tem muitas pessoas do karatê aqui. Então, se eu pensar no esporte como na duração da luta, por exemplo, a luta dura 3 minutos cronometrados. Se a gente tirar a parte cronometrada, vai dar de 4 a 5 minutos, mais ou menos. É um esporte de média duração, não chega nem a ser longa duração. Certo? Média duração. Se eu pensar, então, no esporte propriamente dito, né, no tempo de luta, modelo de competição, tudo mais, média duração. Se eu pensar nas ações,
aí é curta duração. Porque o cara vai aplicar 1, 2, 3 golpes no máximo e acabou. Então, ali são 10, 15 segundos de ação para ação. Tem uma movimentação. Hoje, a relação do karatê, pelo que os estudos mostram, se estudar Chabene, se estudar Emerson Franchini, o próprio Irineu Loturco, a gente já vê as ações do karatê aí, 2 ações, dependendo da categoria, entre 7 a 10 segundos. Então, cada 7, 10 segundos, você tem de 2 a 3 ações. Então, já é uma relação aí de 3 para 1, mais ou menos, quando a gente vai pensar no trabalho de preparação. Certo? Agora, vamos nessa relação aqui, ó, resistência e velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, resistência e velocidade. Então, eu tenho, quanto mais próximo da resistência, mais próximo do limiar aeróbio. Se eu penso em velocidade, eu penso em velocidade máxima. Vamos continuar tendo o karatê como nosso modelo. Se eu pensar, então, nas ações do karatê, é velocidade máxima. 2 golpes, 3 golpes, o objetivo não é nocaute, né? O objetivo é pontuar. Quem chega primeiro, pontua. Então, se eu pensar nas ações, velocidade. Porém, se eu pensar no modelo de competição, nas ações como um todo, já fica muito mais próximo do limiar anaeróbio. Por que isso? Devido ao acúmulo de ações que tem que ser feito em alta velocidade, com extrema potência, com extrema velocidade, você vai tendo esse acúmulo dessas ações e consequentemente, você fica bem acima do limiar anaeróbio. Então, se eu pensar no modelo de competição do karatê, ele é anaeróbio, e se eu pensar nas ações, ele é velocidade máxima. E aí vamos para a última relação, que eu acredito que é a relação mais importante da preparação física, que é a relação força-velocidade. E aí, quanto mais próximo da força, você trabalha a reatividade, trabalha a parte de aterrissagem. Quando você está mais próximo da velocidade, você trabalha a aceleração, você trabalha a agilidade. Ou seja, olha o leque de coisas que aparece. Só nesse primeiro momento, a gente começa a ver, quando a gente pensa na questão de preparação física, que aquele conceito lá atrás, de desenvolver músculo, não, aqui no soco eu preciso, no caso aqui é movimento igual do supino, então eu preciso desenvolver força no peitoral para o soco chegar mais forte e essas coisas. Não casa, né? Não casa aqui com as necessidades. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui para frente. Então, vamos lá. Então, uma vez que eu fiz toda essa análise aqui, certo? Fiz toda essa análise, já caracterizei a modalidade, certo? Curta, média duração, limiar anaeróbio, velocidade máxima, tem bastante reatividade, tem bastante aceleração, bastante agilidade. Se eu pensar no kata, por exemplo, eu tenho muita desaceleração, eu tenho muitas saídas, então, eu já começo a mapear, de certa forma, a grosso modo, para que caminho que eu tenho que ir. Certo? Agora, o que fazer e como fazer? Então, fiz o radar lá, né? Então, eu tive minha primeira análise. Pô, deixei de lado. Deixei numa caixinha de lado. Vamos abrir uma nova caixinha. Certo? O que fazer e como fazer para começar a entender o que eu vou fazer com esse cara. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar as necessidades, comportamentos e disfunções do nosso aluno ou do nosso atleta. Então, vamos supor que o nosso aluno ele precisa subir um degrau de escada. E quando a gente acaba observando, às vezes, um degrau um pouco mais elevado, ou subir em cima de um banco, por exemplo, a gente percebe que quando ele levanta o joelho, ele joga o corpo meio que de lado assim, para poder compensar essa subida. Ou então, vamos voltar para a luta, vamos pegar um atleta de Muay Thai, por exemplo, ou um atleta de MMA, que ele tem que dar um chute circular alto. E para ele conseguir chegar lá em cima, muitas vezes ele joga o tronco lá embaixo
e vem com a perna lá em cima para poder conseguir chegar na perna do adversário. Pergunto para vocês, vocês acreditam que esse chute alto, quando ele compensa aqui o corpo, ou quando a pessoa tem que subir um degrau mais elevado, que ele acaba jogando o corpo mais de lado, vocês acreditam que isso é mais falta de flexibilidade ou falta de mobilidade? Podem abrir o microfone e responder quem quiser, ou responde no chat. Então, eu acredito que seria falta de mobilidade. Falta de E um pouco mobilidade. de mobilidade. Legal. O foco maior eu acho que é mobilidade nesse caso, Vitão. Há necessidade da flexibilidade também, mas se você não tem uma boa mobilidade, eu acho que o movimento ele não sai de uma forma correta, né? Ele não sai com eficácia. Legal. Show. Pessoal, pode responder lá no chat, viu? Não tem certo e não tem errado, não, viu? A gente está aqui justamente para debater e criar uma linha de raciocínio juntos, tá bom? A gente só vai conseguir desenvolver isso se a gente botar para fora o que a gente está pensando. Certo? Então, provavelmente aqui deve ser uma falta de mobilidade. Falta de flexibilidade? Talvez. Pode acontecer também. Mas provavelmente é uma falta de mobilidade. Então, por exemplo, nosso aluno vai fazer, o seu aluno, ele vai estar lá na academia fazendo um trabalho com você, ele está fazendo um agachamento. E aí a gente percebe que quando ele faz o agachamento, o joelhinho dele faz o joelhinho do Kiko lá, ele fecha. Fecha e abre. Provavelmente, ele está com uma baixa estabilidade de joelho. Ou seja, está acontecendo uma disfunção. Ou ele está agachando e o quadril dele vai para o lado. Temos algumas variáveis aí. O core, o abdômen não deve estar, o core, né, a cintura transversa, tudo mais, não deve estar estabilizando. O joelho não deve estar estabilizando. E aí o que acontece? O quadril acaba tentando compensar e ele acaba perdendo esse alinhamento, acaba saindo de lado. Então, uma disfunção está acontecendo. Então, eu preciso identificar essas necessidades para eu ver o que eu preciso fazer. Porque quando eu faço aquela análise do radar, eu entendo o quê? Eu entendo o que a modalidade precisa. Ou a atividade que o meu aluno precisa fazer. Agora eu vou começar a olhar para o indivíduo. Por quê? Eu vejo a capacidade da modalidade, que é o ponto A. Agora eu começo a ver o quê? Começo a enxergar o meu aluno, começa a enxergar o meu atleta, é o ponto B. Para eu saber como que eu vou tirar o meu atleta do ponto B e levá-lo para o ponto A. Não é porque a modalidade tem uma determinada característica que eu já tenho que atacar ela no meu aluno para levar ele para lá. Muitas vezes ele não está. Existe um processo para sair daqui e ir para cá. Existe um processo para isso acontecer. Então, naquele primeiro momento, quando a gente viu a análise das capacidades, eu vi as necessidades da modalidade e agora eu vou ver as necessidades do meu aluno. Então, identificar essas necessidades relacionadas às disfunções é o primeiro passo. Próximo passo. Desenvolver e identificar as qualidades de movimento envolvida na modalidade. Mesma análise. Pega um aluno lá, pega um atleta, alguém que seja padrão ouro, né? Alguém que tenha um determinado movimento muito bom. Identifico esse padrão e vejo como o meu aluno está. Por quê? Porque eu preciso depois desenvolver isso nele. E aí eu começo a ligar os pontos. Se, voltando ao exemplo do chute alto, então, se a qualidade desse movimento do chute alto não está acontecendo, eu preciso entender o que está acontecendo para que ele não está ocorrendo. E aí eu vou fazer essa análise. Certo? Para poder trabalhar isso depois. Tanto na avaliação, como também no processo de aquecimento, que é uma ótima estratégia. Outro ponto importante, identificar e desenvolver as demandas do movimento. Então, por exemplo, que tipo de movimento esse meu aluno faz com frequência? Que tipo de movimento a modalidade ou a tarefa acontece com maior frequência? Então, qual é a demanda dela?
Então, se, por exemplo, tem muito chute, pensando no espectro da luta, tem muito chute ou tem muito soco, eu preciso trabalhar muito rotação de tronco, muita mobilidade de quadril. Vamos lá do outro lado agora. Vamos lá do outro lado. Vamos pensar no idoso. Certo? O idoso. O idoso pegou, caiu, e ele tropeça. Né? Então, o idoso ele tem muita essa questão do cair. Certo? Ele cai com frequência. Um dos motivos dele cair com frequência é porque ele não tem força para se segurar. Então, às vezes, ele está andando, ele tropeça, ele não consegue se segurar e ele cai. Vamos fazer uma análise agora no momento da queda. Quando ele cai, qual é o movimento que acontece? Qual é a demanda de movimento que acontece quando ele cai? Ele dá um pequeno tropeção, é como se ele desse um sobrepasso. Ou seja, se eu pensar numa passada frontal, numa passada alternada, por exemplo, sem sair do lugar, eu já consigo suprir essa necessidade. Por quê? Porque muitas vezes o idoso, quando ele tropeça, ele não tem força suficiente para desacelerar esse tropicão e ele acaba caindo. Outro fator importante, quando o idoso tropeça, ele tenta se agarrar em alguma coisa que tiver na sua frente. E muitas vezes ele até pega em alguma coisa, pega num corrimão, alguma coisa assim, ou pega em alguém. Só que o que acontece é que ele não tem força para segurar para que ele não caia. Ou seja, como que eu posso solucionar esse problema? Então, já dei o exemplo aqui, por exemplo, de uma passada. Pode ser um exercício que você pense para solucionar esse problema. E um exercício que eu usava muito com os idosos que eu tinha lá no estúdio, eu pegava uma bolinha de plástico, daquelas estilo dente de leite, e ela ficava apertando aqui, ó, para ganhar força de apreensão palmar. Força de apreensão palmar. Então, isso já ajudava ela a ter força na mão. Se por um acaso ela tropeçasse e ela tivesse que segurar em algum lugar, ela ia ter força para poder fazer isso. Tanto com a perna quanto com a mão. Olha aí, identificar e desenvolver as demandas de movimento envolvidos, ou numa modalidade, ou numa tarefa. Quais são as manifestações de força envolvidas? Então, vamos para um outro exemplo. Vamos, por exemplo, lá para o MMA. No MMA, cara, em questão de 1 minuto, o atleta ele tá explodindo para dar um soco, ele está explodindo para dar um chute, e ele já se embolou com o cara e está fazendo força isométrica. Ou seja, você tem várias manifestações de força no mesmo momento ali, num momento muito próximo um do outro. Ou seja, isso já me dá uma diretriz que lá na minha preparação física eu preciso desenvolver isso no meu aluno, no meu atleta de alguma forma. Dentro de uma mesma sessão, ele tem que, passar por diversos tipos de manifestações. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão. E aí, dentro da tarefa que o seu aluno faz, dentro do esporte que o seu aluno faz, que tipo de manifestação, como que você vai manifestar essas forças? Quais são as necessidades? Então, é importante a gente identificar isso. Outro ponto importante. Quais são as demandas de velocidade envolvida? É um esporte linear? É um esporte com mudança de direção? Então, ele começa uma velocidade muito alta, desacelera, muda de direção e acelera de novo? É um esporte de velocidade, de desenvolvimento da ação propriamente dita, muito rápida, com mudança de direção? Tudo isso eu preciso analisar. Então, lembra, a gente fez uma análise da modalidade, agora nós estamos identificando o nosso aluno, para que a gente consiga desenvolver a preparação física dele de uma melhor forma. Outro ponto importante aqui, as demandas energéticas dominantes da modalidade. As demandas energéticas dominantes da modalidade. Isso tudo
Isto, para mim, é fundamental. Eu posso errar em tudo, não posso errar na demanda energética. Por quê? Por exemplo, meu atleta está prestes a competir, aí quando chega na semana da competição, a gente tem alguns têm o seguinte pensamento, eu já tive muito esse pensamento, hoje não mais. Ah não, pô, estamos na última semana, não vamos jogar o nível de intensidade lá muito alta, botar o cara ali para fazer uma corridinha mais solta, ou no caso do karatê, uma sombrinha mais solta, para não desgastar esse indivíduo demais. Cara, você acabou de destreinar o cara na semana da competição. Por quê? Porque você provocou um estímulo que tem uma demanda energética totalmente diferente para a tarefa que ele tem que fazer. Totalmente diferente, totalmente diferente. Você destreinou ele. O que eu vou mudar, então? Pô, posso mudar, então, por exemplo, o volume. Se ele treinava 1 hora por dia, vai treinar, sei lá, 35, vai treinar 45, vai treinar 25. Mas a intensidade igual ou até maior do que ele vai usar. Para que você não regrida essa demanda energética. Então é importante eu saber qual é a demanda energética. Um exemplo de saber qual é a demanda energética é aquilo que eu falei. Qual é a relação esforço-pausa? Então, como eu comentei, por exemplo, no karatê, 2 golpes a cada 7 a 10 segundos, dependendo da modalidade. Se eu for pensar no MMA, são de 2 a 3 movimentos a cada 6 segundos. É bem, a quantidade de ações são bem maiores, no caso do MMA. Então, eu tenho que provocar esse estímulo no meu atleta, no meu aluno. Porque senão eu vou estar destreinando ele. E aí eu começo a ver o quê? Pô, a demanda energética é essa. A demanda de velocidade é o quê? É qual? A manifestação de força é o quê? 1 hora é potência, 1 hora é isometria. Olha quantas informações. E aí eu começo a ver o que o meu aluno faz. Outro ponto importante, desenvolver estratégias de recovery, tá? Você pode pensar na sessão de treino, como você pode pensar no final da carga semanal. Então, existem estratégias diferentes para sessão e carga semanal de treinamento. Pessoal, é fundamental, tá? É outro ponto também muito importante no trabalho de periodização, é você pensar no processo de recovery. Como que eu vou deixar esse atleta ou esse aluno apto para a próxima sessão de treino? Porque, veja bem, quando a gente trabalha com esporte, vamos pensar no futebol, certo? Então, ele tem o treino técnico e tem o treino físico. Ele tem 2 treinos para fazer no mesmo dia. Na maioria das modalidades é assim. Se a gente pensa no MMA, ferrou. Porque o cara tem o treino de strike dele, que pode ser boxe, pode ser o Muay Thai, pode ser a próprio sparring de Muay Thai, ou o que for. Ainda tem a luta agarrada, já é um outro estímulo, já é um segundo estímulo diferente, mais a preparação física. Que dependendo da luta agarrada, pode ser wrestling ou pode ser jiu-jitsu, que também tem características diferentes. E o atleta no dia pode fazer de 2 a 3 treinos, porque para cada estímulo tem pelo menos 2 variáveis. Ou seja, se eu, como preparador físico, o cara vem treinar, eu tiro o máximo dele. Aí o atleta vai para o treino de strike, o técnico dele tira o máximo dele. Aí ele vai para a luta agarrada. Aí o técnico vai lá e tira o máximo dele. Esse cara, quando chegar na quarta-feira, acabou, o cara não treina mais. O cara sobrevive o resto da semana. E aí o risco de lesão aumenta significativamente. Aí eu preciso pensar, eu como um preparador físico, preciso pensar
que tipo de estratégia de recover eu vou proporcionar para esse meu aluno. Tanto posso pensar na minha sessão, logo no final da minha sessão, posso pensar no final do dia de treino, como eu posso pensar no final da semana de treino, para fazer com que esse atleta, com que esse indivíduo, ele volte volte mais apto, né, para a semana seguinte de treinamento. Legal, pô, soube de tudo isso, né, identifiquei tudo, legal. Agora, como é que eu faço? Já abro para perguntas, pessoal. Como é que eu faço? Agora vamos linkar. A gente identificamos diversas necessidades e como que eu aplico agora? Então vamos lá. Então, componentes de um sistema de treinamento. Pessoal, esses 8 componentes não podem faltar no trabalho de vocês. Não podem faltar. Tá? No final dessa aula, no final dessa masterclass aqui, pode ser hoje, pode ser amanhã, anota ela, vê lá uma aula que você montou e vê se você encontra lá. Uma coisa é certa. Alguns alunos, determinados componentes, ele vai aparecer mais. Quando a gente olha aqui, numa análise aqui, ó, gráfica de um Excel, quanto mais quanto mais próximo das extremidades, sinal que mais aquela métrica está sendo utilizada. Quanto mais próximo do centro, menos aquela métrica ela está sendo utilizada. Porém, ela está sendo utilizada naquele momento. Só não com tanta intensidade, mas ela aparece. Tá? E esses 8 componentes, eles precisam aparecer no seu programa de treinamento. Tá? Então, esses 4 primeiros componentes, extremamente importante. Preparação do pilar. Lembra quando a gente falou lá de disfunção? Quando a gente falou de padrão de movimento ruim, provavelmente esse cara deve estar com um core fraco. E aí você precisa fazer essa ativação desse pilar, que é o nosso pilar de força. Qual é o pilar de força? Cintura pélvica, abdômen, transverso, toda a região quadrado lombar e cintura escapular. Esse é o pilar de força. É a partir dali que você produz e transfere força e potência. Sai tudo dessa região. Então, você precisa ativar essa região para que o seu aluno, o seu atleta, o seu cliente, ele esteja apto para a sessão de treino que ele vai fazer. Ah, é musculação tradicional que ele vai fazer? Precisa ativar, porque para fazer um agachamento bem feito, para fazer um terra bem feito, para fazer um supino bem feito, uma barra fixa, uma remada, se ele não tiver com o core bem ativado, o padrão de movimento vai ser ruim e ele não vai produzir força com tanta eficiência. Outro item aqui, ó, padrão de preparação do movimento, aquilo que eu falei. Dentro do seu treino de hoje, o que ele vai ser mais enfatizado? Sei lá, é no futebol, pô, o cara vai chutar muito. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar essa mobilidade, preparar esse movimento para a quantidade de chutes que ele vai estar fazendo dentro do treino técnico. Na preparação física, o cara vai treinar, fazer mais um treinamento de inferiores mesmo. Legal, vai ter mais dominância de joelho, mais dominância de quadril. O que vai ter mais? Uma vez que eu entendo o que vai ter mais naquela sessão, eu dou mais ênfase para isso. Ou, fiz a análise das disfunções, percebi que o meu aluno, que o meu atleta, ele tem um quadril bem travadinho, tá bem rígido, ele precisa soltar. Por quê? A função primária do quadril é mobilidade. Se eu já identifiquei isso, na minha sessão de treinamento, precisa aparecer mobilidade de quadril com uma maior frequência do que os outros. Por quê? Porque é uma necessidade que esse meu aluno tem. Certo? Outro item, a habilidade de movimento. Então, que tipo de movimento que ele está fazendo? Que tipo de atividade que ele vai fazer? É mais linear? É com mudança de direção? É linear com mudança de direção? Então, se eu pensar no futebol, por exemplo. Então, no futebol eu tenho ação linear
com mudança de direção, podendo ser diagonal ou lateral, e também tem a corrida em curva, que são necessidades totalmente diferentes. E aí, dentro do meu treino físico, ou dentro do... Eu dei um exemplo do futebol, tá? E aí, cada um pensa naquilo que trabalha, ou dentro da característica do meu aluno, que é o mais importante, a característica do meu aluno, o que ele precisa, o que ele vai fazer. E aí, você monta um trabalho disso. Para preparar o cara. Vocês percebem que, ó, só esses três primeiros, se eu pensar nele lá no começo do treino, da sessão, por exemplo, vocês começam a perceber que é muito mais efetivo do que eu aquecer o cara numa esteira, botar ele para ficar fazendo trotezinho no tatame, para esquentar. Percebe que essa visão você deixa o seu trabalho muito mais específico? E o aluno vai perceber isso. Uma que você não só pode, como deve falar para ele. Ó, vamos fazer isso aqui, porque você tá assim, assim, assado. Isso aqui é para a gente soltar. Isso aqui é para a gente ativar. Isso aqui é para a gente melhorar isso, isso e isso. O cara vai falar, meu, caraca, o cara fez realmente um raio-x sobre a minha pessoa. Ou seja, o cara vai entender que você está pensando nele. Ele vai entender que você está priorizando as necessidades dele. Potencializar o que ele precisa potencializar e estruturar o que precisa estruturar. Você deixa o seu treino muito mais individualizado. Percebam que essa visão mais holística de treinamento, percebe como já é bem diferente daquela visão de desenvolver músculos para o cara poder desempenhar e tudo mais? É outra vivência, é outro olhar, tá? E como eu comentei aqui, o recovery, tá? Que nós podemos pensar na sessão de treino e nós podemos pensar no final da carga semanal de treinamento. Vou dar um exemplo para vocês. Pelo menos 2 vezes durante a semana, os meus atletas de MMA, eles costumam fazer, por exemplo, aquela botinha de compressão no final do dia. Então, tem 2 dias específicos que 2 deles têm 3 sessões de treinamento. Então, a gente sabe que aquele dia lá é um dia de carga de treino maior. Então, eles fazem aquela botinha de compressão. Um deles não tem, o que o cara faz? Rolinho de liberação miofascial à noite. Pega lá o rolinho e dá uma soltada na musculatura. No final de semana, o que eles fazem? Banheira de gelo. Que é uma coisa mais agressiva. Então, ele faz a manutenção durante a semana, alguns 2 dias da semana, às vezes 3, dependendo da fase da preparação e tudo mais. E no final da semana, ele pega e faz uma outra estratégia, de certa forma, um pouco mais agressiva, com uma demanda de tempo maior, que é para realmente acelerar. Então, isso é uma das estratégias, pessoal. Existem algumas, tá? Existem algumas outras estratégias. Tanto estratégias passivas como estratégias ativas, tá bom? Isso a gente aborda um pouco melhor no mentorship, certo? Outro ponto importante, mais 3 pontos importantes. Pliometria. Lembra que eu falei sobre identificar as velocidades as velocidades da modalidade, as velocidades das tarefas, a direção das tarefas? A pliometria entra aí, ó. É um ponto fundamental. Então, a pliometria entra. A questão é, que pliometria que eu vou colocar? Vou colocar a pliometria alta, média, baixa? Preciso identificar a característica do meu aluno. Porque eu já fiz a análise da modalidade. Agora eu fiz a análise do meu aluno. A pliometria ele vai entrar em todos os momentos. A questão é, que tipo de pliometria que você vai colocar? Alta, média, baixa? Qual que vai ser? Tudo vai depender
de alguns fatores. Outro ponto importante aqui, ó, Medicine Ball, outro componente importante. Porque se a gente pensa em velocidade, principalmente aqui de membros inferiores, demandas de velocidade, para membros superiores a gente tem a Medicine Ball, que é uma excelente ferramenta. É a ferramenta que eu mais gosto, é a ferramenta que eu mais utilizo. A Medicine Ball. Por quê? Porque eu implanto velocidade, eu faço uma análise da cadeia cinética de aplicação de força da ação que o meu aluno vai fazer. Ah, ele vai chutar? Legal. Como que é a cadeia de força dele? Como é que acontece o chute? Existe uma sequência, existe uma reação em cadeia para aquilo acontecer. Isso é a cinética de força. Qual que é a cinemática? Qual que é a ação? Como que o corpo dele se posiciona para chutar? Como que o corpo dele se posiciona ou faz a ação do socar, do chutar, numa arte marcial? Então eu preciso entender isso. E aí eu posso utilizar pliometria, posso utilizar a Medicine Ball, e você vai utilizar esses dois em todos os momentos. Outro componente importante, treinamento de força. Treinamento de força. Então, lembra que a gente falou das manifestações de força que aparecem na modalidade? Você fez uma análise lá? Então, você analisou. Agora você vai começar a treinar o cara. Você vai treinar o cara de acordo com as necessidades dele e da modalidade. Pô, quanto de força esse cara está produzindo? Uma vez que eu sei o quanto de força que esse cara está produzindo, eu vou saber que tipo de pliometria eu vou aplicar. Porque se eu aplico uma pliometria inadequada por quanto de força esse indivíduo tem, você vai lesionar ele. Vou dar um exemplo assim, básico. A galera tem tara em ficar saltando caixote. Tem tara. E quer colocar caixote de 1 metro, 1,5 metro, todas essas coisas, essas doideiras aí. Só que quando você bota o cara para fazer um agachamento, o cara não consegue levantar 1,3 do corpo dele. Ele não levanta 1,3. Então, se o cara pesa 100 quilos, o cara tem que fazer aí 3 movimentos, pelo menos com 130 quilos. Se ele faz pelo menos 1,3, eu tenho condições de começar a fazer com esse cara pliometria média alta. Se não, esquece. O risco de lesão é gigante. Olha como as informações elas vêm casando para eu saber que tipo de trabalho que ele faz. Então, assim, é muito bonito quando a gente olha no YouTube, a gente se empolga lá, vê os caras saltando, pô, isso aqui é legal. Você vê o atleta da sua referência, da sua modalidade, fazendo tal saltos lá, X, Y, Z. Tá, legal. Será que o seu aluno tem condições de fazer isso? Ele tá com índice de força para poder fazer aquele tipo de treino de pliometria? Então, aqui no treinamento de força, eu preciso identificar essas manifestações, indicar esses índices de força, para aí depois eu poder desencadear o que eu vou estar fazendo no trabalho de preparação. E por último, aí eu vou abrir para perguntas, DSE, desenvolvimento do sistema energético. Então lembra que eu falei lá, por exemplo, da relação do karatê, de 2 a 3 golpes a cada 7 a 10 segundos? Isso é a demanda energética. Qualquer coisa que eu faça em termos de aplicação de ação, fora desse tempo, não estou desenvolvendo o sistema energético adequado para ele. Não estou desenvolvendo. Então, eu preciso fazer uma análise melhor daquilo que eu tenho que fazer. Certo, senhores? Então, esses 8 componentes são fundamentais. Preparação do pilar, preparação do movimento, habilidade de movimento, recovery, pliometria, Medicine Ball, treinamento de força e desenvolvimento do sistema energético. Agora, a grande pergunta é, né? O que fazer, como desenvolver pliometria, como desenvolver Medicine Ball, como desenvolver treinamento de força, DSI e assim por diante. Perguntas, senhores, nessa primeira parte. Vitão,
quando você fala lá no começo sobre a planilha de treinamento da semana do atleta, né? Que ele tem que treinar, por exemplo, se é um atleta de MMA, ele tem que treinar strike, depois ele tem que treinar chão, depois ele tem que treinar parte física, certo? Sim. Aonde a parte física, no período do dia, ela vai entrar? Depende de diversos fatores. Depende o horário de treino, depende do estímulo de treino que o cara vai fazer no dia. Tudo isso é importante, porque isso também determina que tipo de estímulo você vai dar. Sim. Então, Por exemplo, quando começa a chegar próximo de uma luta, como você disse, você vai reduzir o tempo de treinamento, porém a intensidade não. não, Ok. a É isso que eu intensidade precisava permanece. entender. Uhum. Ou até aumenta. Certo. Eu tenho uma pergunta. Se eu aumentar a intensidade dos treinos antes de uma Quem é que está competição, perguntando? Calma aí, deixa eu ver aqui. Fernando, Fernando, fala, Fernando. se aumentar a intensidade de treino antes de uma competição, o atleta não tem perigo de lesão ou de cansaço antes da competição? Bom, existe um método, tá? Que a gente chama de taper. O que é esse taper? Esse taper é quanto tempo antes do dia da atividade prevista, no caso, a competição, quanto tempo antes eu preciso pausar as sessões de treino, né? Os estímulos, para que esse atleta consiga, a gente fala de supercompensar, se recuperar, estar num nível acima do que ele estava antes, para poder competir. Cada atleta, ele responde de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, John Jones, ele não treina na semana da luta. Ele não faz nada. Para ele isso é bom. Se eu pensar, por exemplo, vou trazer um atleta que vai disputar o cinturão agora, que é da mesma equipe dos atletas que eu faço a preparação física, o Charles do Bronx. Se ele não treinar, por exemplo, na quinta-feira ou na sexta de manhã, ele fica louco. Ele não rende. Ele vai lutar no sábado à noite. Ele precisa treinar na sexta de manhã. E treinar bem, não é treinar soltinho, não. Então, assim, cada indivíduo vai responder de uma forma diferente. A questão é, dependendo do estilo, vamos supor, se você tem corte de peso, é um fator relevante, que vai limitar um pouco aquilo que você vai estar fazendo. Então, tudo isso a gente precisa pensar. E para a gente saber se as coisas estão caminhando, você precisa avaliar. Você precisa criar métodos, protocolos de avaliação. E de metrificar isso aí. Porque senão você não vai saber exatamente o que você está fazendo. Você vai estar só achando que você está fazendo determinada coisa. Então, medir e controlar é extremamente importante, Fernando. Espero que eu tenha respondido. Se respondeu, muito obrigado. De nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ô, Fernando? É o Carlos. Oi. Pois não, CC, pode falar. Qual o método que você usa para identificar esse taper? Porque, como você falou, cada atleta tem a sua característica, né? Aham. E qual ferramenta você utiliza para identificar isso? Certo. O taper, ele não tem uma ferramenta propriamente dito. Então, o que a literatura mostra para nós? A literatura mostra para nós que grande parte dos atletas precisa de, no mínimo, 48 horas. Muitos atletas. Porém, como eu disse, é uma questão muito de individualidade, né? Nem todos os atletas, 48 horas antes de uma competição, se sente à vontade para treinar. Alguns, às vezes, acham que treinar é melhor do que não treinar.
Mas aí o que acontece? Por exemplo, quando você faz uma análise de salto vertical, por exemplo, que você faz uma análise da potência de membros inferiores do atleta. E aí vamos supor que aí é interessante você ter pequenas competições, né, antes da competição alvo, para você poder experimentar isso. Então vamos supor que ele pega e treina no dia anterior. Aí você vai lá, faz uma análise de potência e vê como ele reage. Como é que ele tá nessa questão de capacidade neuromuscular. Você vai ter um número, então você já sabe, por avaliações anteriores, qual que é a média de salto dele. Só que se ele treinou 24 horas antes e você fez o teste, ficou muito fora dessa média dele, não deu certo. Você vai ter que mudar, vai ter que jogar mais para longe. Ah, percebi que ele até saltou mais. Pô, legal, essa estratégia foi boa. O cara potencializou. Então, uma questão de tentativa e erro, entendimento, que o cara vai falando para você, tal, enfim, entendeu? Então, mas a literatura mostra que a maioria se beneficia com pelo menos 48 horas. Ok. Tá bom? Então é trabalhar muito a individualidade biológica do atleta, né? E testar. E testar, né? Testar. Porque você vai ter números na mão e com esses números você tem condição de projetar, né? Ó, isso foi bom, isso foi ruim. Exatamente. Obrigado. De nada. Amor, traz o carregador para mim, por favor. Vitor. Oi. Então. Quem é? Tem o Fábio. Igual você falou do Typer, né? Uhum. A mesma coisa para descobrir a intensidade que você vai trabalhar a pliometria desse atleta, né? Sim. Porque... Não, o taper não tem nada a ver com a pliometria. Tá. Como que eu faço para achar essa intensidade da pliometria? Como eu faço? Sabendo o índice de força dele. Tem testes de força que você faz, uma vez que você entende a força relativa dele, e você vai saber se ele está apto para fazer que tipo de pliometria que ele pode fazer. Isso pode partir do teste de um RM? Cara, o teste de RM hoje para o esporte, cara, é um teste que não tem grande valia, né? Não tem grande. Certo. É difícil você utilizar o RM. Primeiro, você leva o cara num estresse neuromuscular muito grande. Segundo, você perde muito tempo para fazer. E o pior de tudo, você ainda corre o risco de não conseguir achar essa carga. Então você acaba perdendo um treino. E aí o cara acaba fazendo tanta força que muitas vezes vai ficar dolorido 2, 3 dias. Aí pensa que esse cara tem que fazer o teste, que ele ainda tem que treinar a parte técnica. Então, imagina você como preparador físico, você tirar um atleta de uma seleção ou da semana de treinamento porque você fez um teste de RM dele para achar que carga que esse cara pode treinar. Meu, esse técnico não vai deixar mais você fazer teste com ele depois. Então, o teste de RM já é um teste que já não mostra mais efetividade para esse tipo de objetivo. Última pergunta. Respondi, Fábio? Respondeu, obrigado, Vitão. De nada. Jéssica, pergunta e vamos dar continuidade. Beleza, boa noite, Vitor. Boa noite, Jéssica. O que eu ia perguntar é sobre a questão do recovery. Certo. Quanto mais ou menos de porcentagem que você costuma trabalhar no recovery? E pós-competição, como você faz com o atleta pós-competição? Tipo, provavelmente ele vai chegar com estresse muito grande de tudo, né? Físico, psicológico, enfim. E aí ele compete, sei lá, no sábado, e aí ele chega segunda para treinar. Como que você faz a volta do treino dele? Não sei se deu para entender. Deu. Qual que foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. É a porcentagem mais ou menos relativa, assim, de carga para o recovery que você trabalha, ou enfim, ou recomenda. Tá, vamos lá. O recovery, tá, tanto pensando na sessão, como pensando na carga semanal de treinamento, ele geralmente pós-treino, né, pós-sessão, é um estímulo bem baixo, tá? Uma série, 2 séries,
2, 3, sei lá, 5, 6 repetições. É bem uma coisa mais para soltar, principalmente articular e principalmente o foco que você trabalhou, tá? Certo. Quando a gente pensa na carga semanal de treino, também depende muito de cada atleta, porque tem atleta que ele não vai a gente acaba achando ou identificando que aquela semana de treinamento teria uma determinada carga sobre ele. Só que acaba, às vezes, sendo outra, ou para mais ou para menos. Certo. E aí tem semanas que ele vai exigir ou ele vai precisar de um tempo maior ou de uma carga maior de recover do que outra, às vezes até uma outra semana. Então, vou dar um exemplo. Na semana passada mesmo, quinta-feira, no treino da Nicole, era previsto que a gente ia fazer treino de potência. Uhum. Só que ela apresentou um desgaste muito grande, entendeu? Ela apresentou um desgaste muito grande. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer uma sessão de recover uma série, né? Uma série bem longa de recover na sessão de treino mesmo. Então, eu tive que mudar a estratégia, porque naquela semana juntou a carga de treino físico mais a carga de treino técnico e exigiu dela uma necessidade maior de recuperação. E geralmente isso é através de conversa ou você... No caso dela, acho que conversa por conta de ser online, né? Não, a gente tem métricas, a gente tem avaliações, a gente tem algumas... Eu faço um Google Forms e toda sessão de treino ela responde esse questionário e a gente faz uma avaliação dos aspectos psicossomáticos dela. E a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo para entender o quanto que ela recupera, qual a percepção de esforço dela em relação aos treinos, tanto treino físico como treino técnico, se tem aspectos de dor, se ela tem dor em algum ponto específico, e a gente desenvolve um trabalho em cima disso. Então, existem aí algumas variáveis que a gente acaba metrificando. Entendi. Bom, antes de ir para o próximo ponto... Faltou só a resposta do pós-competição. Pós-competição, verdade, pós-competição. Geralmente, pós-competição também depende... Geralmente, o que eu faço? Eu refaço todas aquelas avaliações funcionais para entender se, de repente, ele tem alguma disfunção ainda, alguma necessidade específica. Então, eu aproveito, às vezes, aquela semana pós-competição, ou nem semana é muita coisa, mas dependendo da quantidade de treinos que ela faz, vamos supor, treinar 3 vezes na semana. Eu pego de 1 a 2 sessões, volto a fazer todo aquele trabalho da fundação, sabe, para ver como que ela tá e vou como é que fala? Reestruturando isso novamente. Então aproveito, faz um bom trabalho de mobilidade, coloca as articulações aí para fazer as funções de maneira digamos assim, recorrente, para a gente poder recuperar isso, estabilizar essas articulações, mobilizar o que tiver que mobilizar, reestruturar, realinhar o corpo, é uma estratégia que você pode estar fazendo. Tem pessoas que vai precisar de descanso mesmo. Então, vai muito do indivíduo. Tá certo. Obrigado. Vou aproveitar que ela está aqui na nossa reunião, a Nicole está aqui, já a Nicole, é bom que assim eu falo na cara dela, já pega a atleta que nem a Nicole, que tem faniquito, que ela não consegue ficar quieta, a estratégia de fazer um trabalho de recover ativo é a melhor estratégia. Né, Nicole? Oi, Vitor, eu não escutei a última parte. Você não escutou a última parte? Ela perguntou sobre a questão de o que fazer pós-competição. Aí eu falei que dependendo do atleta, dependendo do nível de descanso, dependendo do nível de cansaço, tem atleta que prefere descansar e tem atleta que prefere treinar. No seu caso, que tem faniquito para treinar, eu aproveito a sessão de treinamento
e faça uma sessão de recover durante o treinamento. Sim. Pessoal, vamos aproveitar que a Nicole está aqui na nossa aula nesse momento. Para quem não conhece, a Nicole é atleta da seleção brasileira de karatê. Ela, em maio agora, estará disputando vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, a gente está num processo aí de treinamento bem intenso nesse momento agora. E eu convidei ela para estar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha e a gente libera o áudio para vocês perguntarem o que quiser. Alguém quer perguntar? Aproveita. Ninguém quer perguntar nada, Nicole? Eu quero fazer uma pergunta para Nicole. Fala, Eu Felipe. sou um pouquinho fã dela. Não, na realidade, eu não sou um pouquinho, sou fã dela, na realidade. Gosto bastante. Boa. Qual foi a competição mais difícil que você teve até agora? Qual foi a competição mais difícil que eu tive? Aham. Acho que como atleta, as competições mais difíceis, assim, atualmente que a gente participa são as etapas da Premier League, né? Porque tem atletas do mundo todo, principalmente assim, na minha categoria, que o Japão é muito forte, nessas etapas de Premier League sempre tem mais de uma atleta japonesa, já teve vezes que mais de 10 japonesas, então eu acredito que até o momento, as competições mais difíceis são as etapas da Premier League para mim. Entendi. Nossa, é uma honra poder fazer uma pergunta para você. De verdade. Obrigada. Obrigada. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa sobre treinamento para a Nicole? Aproveita, hein? Vamos para o próximo ponto e já era. Jéssica levantou a mão. Fala, Jéssica. Tô eu aqui de novo. Pergunta. Nicole, eu não sei nem se é assim, voltada só ao treinamento físico, mas de maneira geral. Como você enxerga o Brasil numa disputa com a parte europeia e oriental, assim, no sentido, o que falta para a gente alcançar um lugar mais longe, um lugar mais próximo ao pódio, por exemplo? Vou falar na minha categoria, né, que é o kata. Eu acredito que o kata, diferente do comitê, a gente demora mais, né, para aparecer, para atingir certos resultados, porque a gente precisa aparecer mais, né? Os árbitros precisam estar sempre vendo a gente, e acho que não foi sempre que a gente teve contato com isso, né, com esse mundo de participar de Premier League, e isso é algo, assim, recente. Então, acho que o que falta é a gente persistir mesmo, sabe? Porque agora a gente vai estar chegando aos poucos, a gente está de estar competindo, a gente consegue ver os pontos que a gente precisa melhorar, né? O que os árbitros esperam da gente, o que os árbitros querem da gente. Então, assim, hoje em dia a gente já sabe, assim, o que a gente precisa melhorar no nível técnico, o que a gente precisa melhorar no nível atlético. Então, eu acho que o que faltava era mais isso mesmo, da gente estar constantemente competindo lá com as melhores e os árbitros estarem vendo a gente. O kata, ele tem uma trajetória um pouco mais demorada, assim, do que eu comentei em si. Certo, obrigada. Nada. Vamos lá, pessoas. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou perguntar, Pode Andréia. perguntar. De novo, hein, Nicole? Deixa eu te perguntar. Você acha que você conseguiu mudar alguma coisa no seu treino técnico com relação a... Porque, assim, você é treinada pela sua mãe, né, mais, assim. Agora eu fiquei sabendo que você foi para fora, foi para o Japão, né, treinar. Na verdade, eu ia para o Japão, só que aí, como aconteceu a pandemia, eu ainda não fui, né? Minha passagem foi adiada. Ah, tá. Não, porque a gente sabe, né, que cada competição que a gente vai a gente tem que fazer de uma maneira, né?
Sim, E acredito que nós aqui do Brasil, além, né, principalmente no Catar, que eu acho bem mais difícil, mesmo como você falou, a gente realmente está aparecendo lá, as pessoas se acostumarem com o rosto da gente, sim. e nos últimos anos dos campeonatos que eu fui assistir assim, o Brasil já teve um certo reconhecimento, né? Da gente estar lá presente, coisa e tal. É a questão do costume, né? Sim. Você vai ser campeão paulista se você competir muito paulista, você vai ser brasileira se competir muito brasileiro. Enfim, não tem uma receita, né? Enfim, é isso mesmo. Mas você acha que você conseguiu mudar alguma coisa com relação a o tipo de kata que você fazia? Com os treinos físicos, você fala? Não, parte técnica mesmo. Ah, sim. Eu acho que, pelo menos para mim, sempre que alguém me pergunta, né, fala sobre a pandemia, a quarentena, para mim foi extremamente bom, assim, no sentido de que eu tive aí mais de um ano, né, a mais para eu me preparar para esse qualify. Então, assim, e eu usei muito a meu favor, sabe? Isso. Eu fui treinar com meu avô várias vezes durante esse tempo. Logo depois que eu classifiquei, eu fui treinar lá. Então, eu passei a focar muito, assim, tanto na parte física, o Vitor me procurou, a gente começou o trabalho logo depois que eu classifiquei, quanto na parte técnica, assim, eu sabia que não estava dando certo, então tinha que mudar, né? A gente tem que ter essa humildade para saber que alguma que tem que fazer diferente. Tem que ter a cabeça mais aberta, escutar também outras pessoas, né? Porque, quem ou não, quem vai estar avaliando a gente são vários árbitros, né? Então, cada um tem uma visão, são visões diferentes, né? Então, eu acho que eu abri mais a minha cabeça, assim, para escutar outras pessoas de outros estilos até. E tentei, assim, o máximo, sabe? Cada dia, assim, tentava... Porque o atleta que ele ganha não é o que faz perfeito, né? O que é perfeito, é o que erra menos naquele dia. Então, eu tentei, assim, aos poucos, e ainda tô fazendo isso, tirar o máximo de erro, sabe? Todo dia, assim, tentar corrigir. É muito difícil, assim, pra gente corrigir cada coisinha, cada pé, mão. Mas eu tento, assim, todo dia tentar ir eliminando isso até chegar no dia, assim, e cometer o menos... Tipo, meu objetivo é chegar lá e cometer o menos erros possíveis, assim. Tanto na parte técnica quanto na parte física. E eu Sim, acho que assim, é que eu não tive uma competição para testar isso ainda, né? Mas eu acredito, assim, que eu evoluí bastante. sim. E até porque antigamente, assim, antigamente não vou dizer, vai, mas a época quando era o Luca Valdezi, era completamente diferente, né? Era completamente catar forte. Eu nunca achei o catar dele bom, mas era um catar que era vencedor. Eu Sim. acho que para hoje não serviria, mas a gente tem que acompanhar a evolução, né? Tudo muda, né? Às vezes minha mãe mostra também as atletas que eram campeãs na época dela, vídeos, assim, a gente vê que principalmente nível atlético evoluiu demais, assim, hoje em dia, catar feminino, as meninas têm um nível atlético muito mais alto do que tinha antes, sabe? Talvez antes se preocupassem mais com o nível técnico mesmo. Agora tem que ter esse conjunto, né? Porque a nota ela é composta pelos dois níveis, então hoje a gente tem que ter essa preocupação maior com tudo, assim, né? Tanto atlético quanto técnico. É. Acredito que agora, com esse tipo de arbitragem também por notas assim, acho que a gente acaba sendo um pouco mais justo com o atleta. Sim. E a gente consegue visualizar mais, né? Por bandeira, a gente acabava não sabendo o porquê que a gente perdeu, muitas vezes. Agora a gente Uhum, consegue pegar lá a nota dos 7 árbitros, nível atlético, nível técnico, então a gente tem uma noção ali, sabe? Do que uhum. tá acontecendo, o que pode estar faltando. Então, hoje é mais visível pra gente, não fica tão subjetivo. Ainda que seja subjetivo, mas muito menos do que era por bandeira, né? Sim, tá chegando mais ou menos perto de competições de ginástica olímpica, que você consegue enxergar a perfeição de movimento. Enfim, te desejo muita sorte, eu vou torcer muito para você. E assim, independente, e assim,
por mais que a gente treine, nunca vai ser o suficiente para os outros. Então, tem que ser para a gente. Então, eu espero que você esteja bem preparada fisicamente e psicologicamente. Eu acho que você é bem preparada, você é bem focada. Então, assim, muita sorte para você, tá? Muito obrigada. Eu tenho um carinho muito grande por você. Minha mãe sempre fala de você. Obrigada mesmo. Imagina. Beijo. Última pergunta, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade. Última pergunta. Acho que alguém mandou uma mensagem aí. Sim, Victor, eu não consigo vou ver aqui agora. Em que fase da preparação você entra com treinamento de força? E pensando no peso dela, é mais para mim essa pergunta. Como funciona os percentuais, a porcentagem de carga nessa fase? Sem subir o peso dela e ganhar mais força. Quais exercícios você faz a preparação? Então vamos lá, Nicole, olha, está perguntando aqui como que eu faço o treinamento de força para não subir o seu peso e sem ganhar força. Fala para ele um pouquinho como que é os nossos treinos. Todo mundo entra em choque. Na verdade, assim, eu acho que desde que eu comecei a treinar com o Victor, a pandemia toda, na verdade, desde fevereiro do ano passado, eu praticamente não fiz treino com peso. A gente teve toda uma evolução fazendo treino. Eu não frequentei a academia, né, durante a pandemia toda. Então, a gente fez todos os treinos. O único peso que eu tinha em casa, assim, que a gente usou foi um colete de 10 quilos. E eu tenho um kettlebell de 12 quilos e um de 20. Acho que esses são os únicos... Essa é a carga que a gente tem que treinar. Utensílios, assim, que a gente usou durante toda a preparação. Vamos até aproveitar aqui a pergunta da Alice, você já emenda, o que você acha que mudou a preparação física, mudou em relação à sua performance, referente à sua condição atlética? Eu acho que o que mais mudou, que eu até respondi no domingo, né, para o pessoal, foi a questão da coordenação, né, porque eu nem sabia disso, mas quando a gente fez as avaliações, isso ficou bem claro, assim, que eu tinha pouquíssima coordenação com um lado do meu corpo, né, quando eu fui saltar, fazer as avaliações saltando com uma perna, depois com a outra, a gente viu isso. Então, foi uma coisa que melhorou muito e me ajuda muito no kata, né, porque no kata a gente tem os mesmos movimentos que faz para um lado, faz para o outro. Então, precisa estar o mais igual possível, né? Tanto força quanto coordenação, tudo. Então, isso foi uma coisa que melhorou muito. E acho que a questão de resistência mesmo, porque eu acho que para a gente melhorar tecnicamente, a gente nunca consegue pensar e nem se corrigir se a gente está cansado. Então, eu acho muito difícil um atleta fazer um treino técnico, ele chega no momento que ele está muito cansado, ele não consegue mais se corrigir, ele não consegue mais pensar em nada, ele só pensa em aguentar o treino. E aí, hoje em dia, eu consigo fazer um treino técnico de várias horas sem eu estar com o meu corpo totalmente exausto. Então, eu tenho, assim, eu fico inteira durante o treino todo e aí consigo me corrigir mais, sabe? Eu acho que o meu treino técnico passou a render mais por eu não estar tão cansada. Show. Bom que você já respondeu a pergunta da Jéssica, que era justamente o que isso interferiu na sua parte técnica. Bom, é isso. Bom, pessoal, vocês viram uma atleta de alto nível falando o que para ela, na performance dela, melhorou os benefícios, que benefícios que ela teve tendo todo esse trabalho, né? Essa visão mais holística do treinamento. Fábio, você me perguntou que tipo de exercício que a gente faz, cara. Os exercícios são destinados para todos aqueles objetivos que eu falei lá atrás, que eu mencionei. Nicole, valeu, Nicole, muito obrigado. Tchau, viu, gente, obrigada, pela participação aqui, viu? Tchau. Valeu mesmo. E aí, Fábio, eu vou até te responder com a continuação do conteúdo aqui. Você vai conseguir ter mais pecinhas aí no seu quebra-cabeça para poder montar ele. Tá ok. E aí, pessoal, um fator extremamente importante a gente pensar, dando continuidade no conteúdo, é sobre o trabalho do core, né? Então, quando a gente acaba pensando no core, todo mundo já pensa o quê? Vou trabalhar
vou trabalhar pranchas, vou trabalhar abdominais, vou trabalhar lombar. Pessoal, existe uma análise muito mais ampla quando a gente pensa no trabalho do core. Então, aqui, um exemplo para vocês. O core, ele tem 12 vetores de força. Tá? Por isso que nós vimos aqui, ó, V12. Opa, volta. A gente viu aqui, ó, V12. Tá? Então, V12. Quando a gente vê o nome V12, já vem o quê na cabeça? Um motor de carro. Né? Motor V12. Por que isso? Porque o core, ele é responsável por produzir e transferir força. Ele que é responsável em produzir e transferir. Então, é o motor. O motor do nosso corpo é o core. E aí ele se movimenta para 12 vetores diferentes, tendo como referência o centro do corpo. Tendo como referência o centro do corpo. Alice, esse conteúdo não teve na mentoria, né, Alice? Fala aí no chat. Esse aqui é conteúdo novo, né? Isso aqui você não viu. Então, aqui, ó. Tô aqui, só observando. Isso aqui você não viu na mentoria, hein? Então, olha lá. 12 vetores. Partindo o quê? Partindo do centro do corpo. E aí tem autores que ele menciona por numeração. Então, tem autor que você vai achar, como, por exemplo, o Juan Carlos Santana, ele fala por numeração. Você pega o Michael Boyle, ele fala sobre numeração. Quando você vai falar sobre... Quando você pega McCard ou Stuart McGill, eles já falam sobre ângulos. Apanhei tanto até agora, estou apanhando de novo. Então, eles falam sobre ângulos, tá? Então, aqui, ó, 0, 45 graus, esquerda, direita, 135 graus abaixo, tá? Então, partindo do centro, você tem ângulos diferentes. Tem autores que eles falam do pé para a extremidade, né? Do chão para cima, porque quando a gente pensa em reação em cadeia, a força ela é transferida ou devolvida através do solo. Então, tem alguns autores que eles colocam o ponto de partida aqui, mas muitos estudos mostram que o início da força e a transferência ela acontece aqui no centro. Então, por isso que eu acabo considerando o ponto de partida aqui. Certo? Então, eu preciso desenvolver esse meu atleta por diversos fatores. Então, quando a Nicole comenta, eu era muito descoordenada, eu não tinha coordenação com os dois membros de forma separadas. Quando eu colocava tantas avaliações como os exercícios de forma unipodal, ela tinha muita dificuldade. Por quê? Porque ela não sabia, aí vamos lá nos componentes, ela não tinha as habilidades de movimentos desenvolvidas, ela tinha disfunções articulares, ela não sabia ativar o pilar de força dela, ela não sabia manifestar a força de uma maneira adequada. Então, a gente trabalhou tudo isso e desenvolveu todo esse trabalho do core para todos esses vetores. Então, se hoje ela tem uma boa percepção de que a performance dela está melhorando, mesmo sem um treinamento de força, como o Fábio perguntou, é por quê? Porque ela está mais harmoniosa com o corpo dela, ela consegue movimentar o corpo dela para todos os planos e todos os eixos. Tanto para produzir, que no caso seria, ali, podemos pensar em instabilidade, como na transferência de força, que aparece principalmente nos movimentos de rotação, tá? E aí, ó, um trabalho que, assim, a gente fez com muita exaustão foi o trabalho de reação em cadeia, tá? Esse trabalho de reação em cadeia é você ativar e produzir força em um determinado ponto e ele transfere para outros pontos e aí acontece o movimento propriamente dito. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Um exemplo de reação em cadeia. Então aqui, ó, primeiro... Ixi, volta. Deixa eu tirar aqui o laser para eu poder apontar. Então vamos lá, ó. Exemplo 1. Olha aqui, ó, exemplo 1. Então, ele está fazendo um movimento de rotação. Isso aqui é o aquecimento, tá? Atleta do UFC, Thomas Almeida.
Então, a gente está fazendo aqui um movimento de aquecimento. Estamos fazendo o quê? Coordenação segmentar. Ele poder fazer o trabalho de rotação bem feito, coordenado, flexiona o tronco, o corpo e roda o tronco ao mesmo tempo, mantendo a base aqui estável, mantendo os pés estáveis. Depois, ele vem agora transferindo o movimento. Transferindo o movimento. Então, ele, ó, no primeiro vídeo, aqui no primeiro vídeo, ele fez o quê? Nós trabalhamos justamente o quê? Disfunções, habilidade de movimento que ele tinha que fazer, trabalhamos isso no aquecimento. Depois começamos a colocar velocidade. Então, olha lá, identificamos a velocidade, demanda de velocidade adequada e utilizamos o quê? A medicina ball para trabalhar essa velocidade para transferir a força adequada. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Justamente treinando essa reação em cadeia dele, nesse primeiro vídeo, onde ele produz força no abdômen, transfere para a perna, que vem para o pé, aí ele empurra o solo devolve a força para a perna, chega no tronco e aí transfere para o braço. E aí depois nós vamos para a conclusão final, do que a gente quer no final. Então ele vai lá, arremessa a bola na parede e chuta. Pô! Então é uma ação que acontece muito. O atleta dá o cruzado, depois ele vem, não acerta, ou a distância diminui, ele vem com um chute circular. Então aqui vocês estão vendo um exemplo de preparação de movimento, demanda de velocidade, demanda de força e habilidade de movimento com todas essas variáveis. Então, aqui você vê uma sessão de treino, praticamente. Um processo pedagógico dentro de uma sessão de treino. Certo? Então, o core, a gente trabalha ele em diversos vetores. Certo? Quando eu vou pensar, então, agora no meu pilar, então, pô, eu já identifiquei, eu já vi as necessidades da modalidade. Eu já vi as necessidades do meu aluno. Quais são os componentes que eu tenho que desenvolver? Eu vi o trabalho do core, tenho que trabalhar esse core em diversos vetores. Agora eu vou começar a colocar as coisas no papel, que são os pilares. Quais são esses pilares do meu sistema de treinamento? Então, boa, Andréa. Obrigado por estar aqui, Andréa. Fica com Deus. Boa noite, bom descanso. Então, vamos lá. Pilares. Então, como é que eu devo trabalhar isso? Então, eu penso lá, trabalho pensamento a longo prazo. Então, pô, objetivo, que nem a gente, no caso da Nicole, a gente começou em fevereiro do ano passado. Qual era o objetivo de longo prazo? Olimpíadas. Agosto de 2021. Só que, na verdade, é nem agosto. É maio, porque maio é o Qualify. Se não passar no Qualify em maio, não tem agosto. Então, o nosso objetivo era maio. Então, esse é o longo prazo. Legal. Fiz as avaliações. Então, eu já sei como que ela tem que estar lá. Análise da modalidade. O que eu tenho que atingir em médio prazo? Em curto prazo. Venho quebrando esse objetivo final em pequenos pedaços. A partir do momento que eu identifiquei, fiz as avaliações, vi tudo que ela precisa, eu venho traçando esses objetivos dentro do curto prazo. Aí sim eu vou começar a pensar que exercício que eu vou colocar, quais são as características que eu vou colocar dentro desse meu leque de exercícios, por exemplo. Eu vou separar por padrão de movimento, eu vou separar por manifestação de força, eu vou separar por manifestação de força e padrão de movimento. Tem padrão de movimento que é mais para produzir força, tem padrão de movimento que é mais para transferir essa força. Tudo isso eu vou organizando. Deixo tudo na minha caixinha lá de ferramentas para eu saber qual que eu vou utilizar no curto, qual que eu vou utilizar no médio, qual que eu vou utilizar no longo prazo. Então, existe aí algumas diretrizes que você precisa colocar e desenvolver. Então, essa é a linha de raciocínio. Então, uma vez que eu analisei a modalidade, analisei as necessidades do indivíduo, determinei os componentes que eu vou treinar, determinei o trabalho do core, os vetores que eu vou desenvolver, coloquei tudo de forma planilhada, né? Tipo, o que eu quero a longo, a médio e curto prazo, exercícios, que forma que eu vou separar cada um deles.
Agora, eu trouxe aqui como exemplo, então, a sua metodologia. Preparação física voltada para esporte de combate. Como que você, agora você começa a ter uma metodologia daquilo que você vai desenvolver com o seu aluno, com o seu atleta, tá? Lembrando que essa metodologia, ela tem que estar, primeira coisa, baseado na ciência. Tem que estar baseado na ciência. Então, aqui, por exemplo, é um teste de salto vertical para nós mensurarmos a potência. Então, vocês podem ver aqui na tela que ela aparece a altura do salto e eu sei quanto de produção de força ele tem de membros inferiores. Aqui, um exemplo de treinamento de reatividade, treinamento de ação, de reação. O atleta pode estar fadigado e ele tem que pensar, geralmente no combate, final de round, onde os atletas geralmente acabam tomando o maior número de pontos. Então, eu posso utilizar a tecnologia ao meu favor. Outro exemplo aqui também, ó. Uma característica importante na relação força-potência é qual a velocidade que esse meu atleta ele demora para produzir e transferir a força. Isso se chama taxa de desenvolvimento de força. Então, se a gente pegar um exemplo, vamos pegar um Celta e vamos pegar uma Ferrari. Ambos os carros vão de 0 a 100, certo? Só que a Ferrari vai de 0 a 100 em 3 segundos e o Celtinha demora 25 minutos para ir de 0 a 100. Dá mais 1.0. Ambos chegam de 0 a 100. Só que um chega em 3 segundos. O outro demora 20. Essa velocidade de produção e aplicação é o que a gente chama de taxa de desenvolvimento de força. Quanto maior a taxa de desenvolvimento de força, melhor vai ser o desempenho atlético desse meu aluno. Então, quando eu penso lá no meu treinamento de força, eu tenho que pensar, isso é um fator importante a se pensar. E aí, como que eu vou desenvolver isso? Então, eu preciso ter isso de forma alinhada. E se eu conseguir ter alguma coisa tecnológica, algum aplicativo, tem aplicativos que faz isso, ou no caso, um equipamento propriamente dito, é importante você utilizar para você mensurar e entender. Outro ponto importante é o desenvolvimento do sistema energético. Lembra que a gente falou que ele tem que estar muito próximo da modalidade que o atleta trabalha, que o atleta vai desempenhar? Então, aqui é um exemplo de um final de treino. A gente está fazendo aqui no final de treino, ele vai passar por 3 situações que ele passa na luta. Então, no caso, ele é a luta em pé. Depois, acontece dele ir para o ground and pound, como vocês vão ver aí no saco. Ele vai estar socando o saco no ground and pound. Então, ele está na luta em pé, derruba o indivíduo, leva o cara para o chão, ground and pound. Situação de luta, situação real, que ele realmente vai viver na modalidade dele. E tá lá, ground and pound, 20 segundos, socando o cara sem parar. Aí vamos supor que o indivíduo escapou, conseguiu escapar ali, levantou, vai levar o cara para grade, luta agarrada. Então, vocês podem ver que ele pegou um elástico em cima, um elástico embaixo, o cara tá preso na grade e ele tem que arrancar esse cara da grade. Vocês conseguem enxergar que nós estamos aqui tendo manifestações de força totalmente diferentes numa mesma situação? Então, essa visão é importante eu ter. De o que esse meu atleta precisa. Porque aí a minha sessão de treinamento ela é totalmente voltada para essas necessidades. Certo? Pontos chaves da nossa conversa. Então, primeira coisa, identificar quais são os componentes do meu sistema de treinamento. Necessidade da modalidade, necessidade do indivíduo e como desenvolver todos esses componentes dentro da sessão de treino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
um método para desenvolver o core dele em todos os vetores, tá? Em todos os vetores. Quanto melhor a relação do seu aluno, do seu atleta com ele mesmo, melhor vai ser a performance dele. Outro ponto importante, coloque no papel todos os passos de como que você vai estruturar essa periodização desse seu aluno. A partir daí, você tem a sua metodologia de treinamento, a sua metodologia de trabalho. Todos esses pontos estruturados, mensurados. Por exemplo, lá no radar, como que eu devo trabalhar cada um deles? No core, como desenvolver o core? Pilares, quais são todos os pontos do pilar? Uma vez que eu determinei isso tudo, uma vez que eu sei disso tudo, fica muito mais fácil de eu criar a minha metodologia, que aqui está representada por esse aqui, ó, preparação física e esporte de combate. Certo? Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Vitão, é o Evandro. Fala, meu querido. Essa parte final que você colocou aí, é sempre trabalhada na via glicolítica, sempre 20 segundos, ou não? Pode ser também na via oxidativa, 30 segundos? Então, a questão depende de que momento que eu estou vivendo, né? Se eu estou pensando mais próximo da competição, dificilmente ele vai usar a via oxidativa, né? Se está na reta final da preparação. Talvez lá no... Oi? Nesse final que você falou que coloca próximo da realidade dele, é sempre esse estímulo, né? Geralmente é esse estímulo, porque aí você pensa no que o cara vai fazer, né? Não adianta, por exemplo, botar o cara na frente de um saco, botar o cara para ficar socando um saco lá, 1 minuto batendo, 1 minuto chutando. O cara não vai fazer isso na reta final da preparação. Talvez seja importante lá no começo, para o cara ganhar um pouco de resistência aeróbia, ou até mesmo resistência anaeróbia, que é um fator importante. Mas na reta final, cara, quanto mais próximo do objetivo, mais próximo das demandas. Ó, 3 pontos importantes para a gente pensar em especificidade do treinamento. Primeira coisa, demanda fisiológica. Qual é a demanda fisiológica da atividade que seu aluno vai fazer? Outro ponto importante, demanda biomecânica. Então, quando a gente vê, no caso do vídeo aí, fazendo sombra, depois ground and pound, depois luta agarrada, eu estou levando o cara numa demanda fisiológica semelhante da luta, que tem a ver manifestações de força e tudo mais. Estou pensando na demanda biomecânica, porque uma hora ele está em pé, uma hora ele está deitado, uma hora ele está tendo que puxar, outra hora está tendo que empurrar. Quais são as demandas biomecânicas? E, por último, quais são as demandas neurais? Que tipo de força que ele aplica? Uma vez que eu determino quais são essas 3 demandas, uma vez que eu já pego essas 3 demandas e eu enxergo o que acontece na modalidade, eu tenho especificidade no treinamento. Demanda fisiológica, demanda biomecânica, demanda neural. Identifiquei, tracei essas 3 demandas, já era. Tá aí a especificidade no treinamento. Pergunta? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Beleza. Vitor, fala, Fábio. Só repete para mim as 3 demandas aí. Fisiológica, biomecânica e neural. Beleza. Obrigado. Show. Vitor, E aí, senhores? Quem ia falar? É o Evandro de novo. Fala, Evandro. Uma pergunta agora um pouco paralela. Como que está o mercado para o preparador físico de atletas? Qual a sua visão referente ao mercado? Dá para trabalhar no online? Tá legal? Bom, não? a Nicole tá aí, né? Nicole tá aí para falar para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente começou a preparação em fevereiro,
Nós conseguimos nos encontrar uma vez que ela veio para São Paulo, coisa de 2 semanas depois. E ela estava saltando, se eu não me engano, 33 centímetros de altura. E teve um camp da seleção brasileira há um mês atrás, mais ou menos, em Florianópolis. Ela saltou 62. Sem treinar força, porque ela não tinha sobrecarga. Ela não tinha sobrecarga. Não, ela treinou força. Ela só não treinou força com sobrecarga. Então, o que eu vejo do mercado hoje? Primeira coisa, cara, aquela visão que eu falei para vocês lá no começo, essa visão do treinamento físico voltado por body, dentro daquela metodologia do bodybuild, isso ainda é muito enraizado dentro de todas as esferas, quando a gente pensa em preparação física, tanto numa academia comum, como para o atleta. É essa referência que ele tem. Eu vou dar um exemplo, cara, ó, em outubro, acho que foi em outubro, um rapaz me procurou para fazer a preparação física dele. Aí legal, eu falei para ele, ó, preciso conversar com o seu sensei para a gente poder alinhar, né, os objetivos dele com os seus, o que a gente pode fazer para melhorar. E o sensei dele respondeu para mim 2 dias depois que o atleta dele não precisava de preparação física por 2 motivos. Primeiro motivo, que estava na pandemia, não tem competição, não tem nada, para que treinar? Segundo motivo, que ele ia começar a levantar peso, ele ia ficar lento. Então, cara, o que eu enxergo do mercado hoje é o seguinte: os atletas nem sabem exatamente o que é uma preparação física esportiva. Já começa por aí. Eu tenho certeza que muitos dos senhores não tinham visto ainda uma visão de treinamento dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho certeza que muitos dos senhores não viu, ou alguns de vocês não viram. Nunca sequer pensar em olhar por essa vertente, por essa ótica. Se alguns de nós aqui, ó, a maioria de nós que somos da área, não tem essa visão mais abrangente da preparação, imagina os atletas. Então, provavelmente, muitos atletas nem sabem, velho, que na verdade eles precisam. É que nem a Nicole falou, eu não sabia que ela não, hoje ela não falou isso, mas no domingo, por exemplo, ela falou que muitas vezes quando ela ia fazer kata, ela tinha que fazer adaptações no kata dela, porque como ela não tinha a mesma força entre uma perna e outra, ela encontrava formas de mascarar aquele defeito que ela tinha. E ela não sabia o que tinha. E aí, nos processos de treinamento e avaliação, a gente foi apontando e foi fazendo e foi trabalhando com total foco, por exemplo, nesses 8 componentes, nessa visão mais holística do treinamento, identificando todas essas coisas que tem que identificar de disfunção, entre outros fatores, e aí desenvolver toda essa parte de coordenação, habilidade de movimento. Cara, o que a gente fez foi isso, cara. Com um pouco de sobrecarga, e ela simplesmente dobrou a potência dela sem sobrecarga. Imagina quando a gente começar a trabalhar força mesmo, potência com sobrecarga. Então, assim, o que eu vejo é isso hoje, sabe? O mercado ainda, eles têm uma visão ainda muito fechada e muito restrita sobre o que é preparação física esportiva. A visão deles é aquela outra, de, eu tenho que socar mais, vamos levantar supino para socar mais forte, mais rápido. Tem que chutar mais forte, vamos fazer cadeira extensora para chutar mais forte. Vamos trabalhar quadríceps. Vamos trabalhar bíceps femoral. E não é, pessoal, é movimento em cadeia. Para você dar um soco efetivo, você tem que produzir força no core, que transfere para a perna aplica força no chão, o chão traz de volta, o quadril tem que encaixar e rodar bem no momento que você aplica a força no solo, porque senão você perde essa energia. Se você estende a perna e não roda o tronco junto, ou de forma simultânea, você não tem a transferência de força para chegar no braço. Então, é muito mais abrangente. Então, eu vejo como um mercado promissor. Porém, é um trabalho árduo ainda. Por quê? Porque muitos atletas não têm essa visão mais abrangente. Muitos professores não têm essa visão mais abrangente. E esse é um dos motivos de eu organizar workshops e masterclass como essa, que é para justamente
sendo aqui, como eu estou fazendo com vocês, de forma gratuita, já abrir a mente, abrir a cabeça para essa visão, para esse tipo de olhar, que é essa visão mais holística do treinamento. Respondi, Evandro? Respondeu sim, Vitor. Valeu. Show. Fala, Fábio. Então, Vitor, assim, já tinha visto alguns métodos de treinamento, mas da forma como você abordou hoje, alguns pontos, assim, que são primordiais, né? Principalmente para atletas de luta, assim, da forma com que você explica, da forma com que você faz a leitura do treinamento, nunca tinha visto. Assim, é algo para alimentar mesmo, né? Inspirar e alimentar mais o conhecimento do professor, do atleta, procurar a sua melhora, né, de desempenho de uma forma correta. Tirando pela Nicole, mesmo sem sobrecarga, vocês atingiram um ponto, um pico alto, ao qual ela elevou todos os fatores que ela precisava melhorar, tanto tecnicamente como fisicamente. Então, assim, dessa forma que você está passando hoje para a gente aqui, eu nunca tinha visto. É bem interessante. Show. E o mais importante agora, e aí o que entra um fator muito importante? Legal, a gente identificou, né? Nós identificamos aí as necessidades. Agora a questão é como trabalhar cada um desses fatores, sabe? Existe uma quantidade de série adequada, existe uma sequência de forma adequada para você promover realmente essa melhora no seu aluno, no seu atleta, de maneira mais gradativa. Então, ó, a Alice falou, ó, digo por mim, a minha visão quanto à educação física de forma geral mudou completamente. Por que a Alice está falando isso? Porque a Alice, no ano passado, fez uma mentoria comigo. Onde nós E como ela viu hoje, ela mesma já falou, tem conteúdo que eu trouxe aqui hoje que nós não abordamos na mentoria. Tem conteúdo novo aqui, como ela falou. Pô, já apanhei lá atrás e tô apanhando de novo. Porque aí tem conteúdo, tem coisas que eu tô trazendo agora aqui que, por exemplo, ela não viu. Então, existe um processo para essas coisas, para as coisas acontecerem, né?